Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de resolução de exercícios. Bom, vamos para a gravitação universal, mas ainda faz parte de dinâmica, afinal de contas, nós estamos estudando aqui os corpos celestes em movimento. Bom, nós vamos resolver aí os exercícios desse nosso caderno de atividades e também teremos aí uma questão extra. Para essa nossa atividade de hoje, eu espero que você tenha aí estudado os conceitos de leis de Kepler e também a lei da gravitação universal de Newton. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, para a nossa primeira questão de hoje, nós vamos para a página 102, o exercício de número 1. Olha só o enunciado. Um satélite está em uma órbita circular em torno de um planeta de massa m maiúsculo e raio r maiúsculo, a uma distância, aliás, a uma altitude h maiúsculo. Assinale a alternativa que representa a velocidade escalar adicional que o satélite precisa adquirir para escapar completamente do planeta. Estão aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Olha, pause o vídeo, caso você não tenha esse exercício nesse caderno de atividades em mãos, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver o exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado esse enunciado no caderno. Claro, caso você não tenha aí esse caderno de atividade. Então vamos lá, vamos para a resolução. Olha só, eu quero que você tenha em mente a questão da velocidade orbital de um satélite em torno de um planeta, tá certo? Essa relação aí é dada por raiz quadrada de g, a constante de gravitação universal, m maiúsculo aí, a massa do planeta, sobre o raio da órbita. E nesse caso aí, o raio da órbita vai ser o raio do planeta mais a altitude. Tá certo? Porque eu tenho que pegar a distância a partir do centro do planeta, ok? Bom, tendo isso em mente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar na conservação da energia mecânica. Olha, a ideia é o seguinte, nós temos o satélite aí a uma distância r minúsculo. Até coloquei aí esse r minúsculo como sendo aqui o raio do planeta mais a altitude, ok? Então, eu vou pegar a energia mecânica do satélite nessa posição, tá? A essa distância, e vou pegar também a energia mecânica desse satélite indo lá para o infinito, porque a ideia é exatamente escapar do campo gravitacional aqui do planeta, tá certo? Ele vai lá para o infinito, ok? Olha, energia mecânica, você sabe que vai ser igual a energia potencial gravitacional, claro que eu vou pegar aqui na distância r minúsculo aqui, ou seja, r que é o raio do planeta, mais h, que é a altitude, mais a energia cinética desse satélite, quando ele se encontra exatamente nessa distância r minúsculo, ok? Tá, e o que a energia mecânica lá no infinito vai ser igual a zero? Bom, como ele já escapou do campo gravitacional do planeta, já não tenho mais do que falar aqui em termos de energia potencial gravitacional, ela vai ser nula, zero. E eu espero que ele chegue lá no infinito, ou seja, numa distância infinitamente grande, né? Sem velocidade. Então já vai chegar lá retardando seu movimento, pronto, vai chegar lá com velocidade zero, ok? Então vamos lá, vamos escrever as expressões da energia cinética e também da energia potencial gravitacional. Então vamos aqui, olha. A energia potencial gravitacional não é aquela, né? mgh, tá certo? Na verdade, a energia potencial gravitacional entre os corpos, uma vez que a gravidade aí ela varia, tá? É dada por essa expressão, olha, g, massa do planeta, massa do satélite, dividido pela distância até o centro do planeta, tá certo? Esse sinal negativo aqui indica que você tem um sistema ligado, eles estão se atraindo mutuamente. Daí a energia potencial tendo o sinal negativo. O que significa que, para você separar esses dois corpos, você tem que realizar um trabalho positivo aqui, olha, com um valor no mínimo dessa expressão, ou mais, né, para você separar, tá certo? Por isso aqui está negativo. E a energia cinética vai ser massa vezes a velocidade que ele deve ter aqui de escape, que ele vai escapar aí desse campo gravitacional ao quadrado sobre 2. Isso tem que ser igual a zero, tá certo? Vamos isolar essa velocidade de escape aqui? Então vamos lá, olha. Isolando essa velocidade de escape, eu vou ter aqui, olha, raiz quadrada de 2gm sobre r maiúsculo mais esse h maiúsculo, ou seja, o raio do planeta mais a altitude. É o mesmo rzinho, tá? Só que agora eu estou usando a expressão dele aqui mesmo, tá certo? Bom, olha só, ele tem que ter essa velocidade, mas na verdade ele tem essa velocidade aqui. Então, o que eu tenho que adicionar de velocidade? Vamos calcular a variação, o ΔV.
Então vamos lá, olha, ΔV vai ser essa velocidade final aqui, está aqui ela, menos a velocidade que ele tinha, a velocidade orbital aqui, olha. Já substituí esse Rzinho aqui, né, por R mais H, tá certo? Bom, já viu que esse 2 aqui, olha, você vai colocar ele como raiz de 2. E aí você vai colocar essa raiz quadrada em evidência. Por isso que eu vou ter raiz de 2 menos 1. O que vai me dar como alternativa correta, letra D. Repare nessa questão o tanto que ela é interessante, porque ela está te cobrando aqui conservação da energia mecânica. Tá vendo? Olha, está te cobrando essa questão aqui da energia mecânica. E a correta interpretação da energia mecânica do satélite aí lá no infinito, porque você está tirando esse satélite aí da órbita do planeta. Tá? Então, conservação da energia mecânica e a interpretação dessa energia mecânica lá no infinito. Agora, imagine que esse satélite estivesse aí ou algum corpo terrestre, algum corpo na superfície da Terra. Aí a velocidade de escape seria simplesmente sobre R, tá? É a mesma expressão, só que sobre esse Rzão aqui, tá certo? E aí você teria aí a variação da velocidade de escape, né, com a velocidade de órbita, e a velocidade de órbita não seria mais essa expressão, tá certo? Já seria uma velocidade que ele teria que ter rasante. Aqui esse Rzinho aqui já seria o próprio raio da Terra. Falando de Terra, né? Aí você poderia calcular, você ia chegar numa expressão semelhante, só que em vez de ter esse H aqui, teria só o raio da Terra, tá certo? Mas como ele já está em órbita, a uma certa altitude H, eu tenho que levar em consideração essa altitude. Então, eu tenho sempre que calcular a distância a partir do centro do planeta. Se eu falar da Terra, então é do caso da Terra, né? Do centro da Terra até a altitude que o satélite se encontra, ok? Nosso próximo exercício está na página 103 do caderno de atividades, tá certo? É o exercício de número 4. Olha só o enunciado. As estações do ano devem-se basicamente à inclinação do eixo de rotação da Terra, a qual possui um período de precessão próximo de 26 mil anos. Na época atual, os solstícios ocorrem próximos ao afélio e ao periélio. Dessa maneira, o periélio ocorre no mês de dezembro, quando a distância Terra-Sol é de 145 vezes 10 elevado a sexta quilômetros e a velocidade orbital da Terra é de 30 km por segundo. Considere que no afélio a distância Terra-Sol é de 150 vezes 10 elevado a sexta quilômetros. Nesse sentido, a velocidade de translação da Terra no afélio e o momento astronômico que caracteriza o início da respectiva estação do ano devem ser, estão aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha aí o caderno de atividades em mãos, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno, então vamos lá. Vamos para a solução dessa questão bem interessante. Isso daqui, olha só. Vamos aplicar aqui a segunda lei de Kepler. Vamos pensar nela. A lei das áreas, não é verdade? Então, vamos pegar aqui uma figura que vai nos auxiliar aqui na resolução desse exercício. Bom, é bem verdade que a Terra orbita o Sol numa trajetória elíptica, mas essa elipse aqui está bem exagerada, tá? Mas vale para ilustrar aqui o fenômeno que está acontecendo. Então, vamos lá. Nós temos aqui, olha, nessa região aqui, a Terra orbitando do ponto M até o ponto N, tá certo? E, para tanto, ela descreve esse arco aqui, olha, cujo tamanho vale ΔS P. Bom, P de periélio, tá certo? E a distância aqui, olha, RP, é a distância aqui que ele colocou no enunciado, em periélio, em torno de 145 vezes 10 elevado a sexta quilômetros, ok? Aí nós vamos ter lá do outro lado, em afélio, a Terra saindo da posição K e chegando na posição L, certo? Então, ela vai percorrer esse arco aqui, olha, essa curva aqui, ΔSA, e a distância aqui, olha, RA, A de afélio, tá certo? Bom, o que acontece é o seguinte, imagine que a Terra, nesse seu movimento aqui, saindo do ponto M e chegando no ponto N, esteja gastando aqui um intervalo de tempo que eu estou chamando aqui de ΔTmn. Tá? Agora, considere que o intervalo de tempo que a Terra leva para sair da posição K e chegar na posição L seja exatamente igual ao intervalo de tempo aqui na posição de periélio. Tá? Os dois intervalos de tempo aqui iguais. Portanto, levando em consideração a segunda lei de Kepler, o que diz a segunda lei de Kepler?
Esse raio vetor aqui, olha, que liga o centro do Sol até o centro do planeta, varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Se eu estou considerando que o intervalo de tempo seja igual, aqui, olha, igual para os dois, então essa área 1 aqui, olha, é igual à área 2. Tá certo? Ok? Bom, agora, para simplificar aqui a nossa situação, imagine que esse ΔSP aqui seja bem pequenininho. É porque aqui está exagerado, claro, né? Mas imagine que ele seja bem pequenininho, tá? Bem curto mesmo, ok? E do outro lado também, o ΔSA bem curto também, bem pequenininho. Eu vou aproximar essa figura aqui para um triângulo. Eu sei, é grosseiro, mas é uma boa aproximação, desde que esse ΔS aqui, tanto do periélio quanto do afélio, sejam bem pequenininhos. Tá? Aí eu estou pegando isso aqui como se fosse a base do triângulo, e a altura do triângulo é a própria distância aqui, olha, RP. Tanto do lado aqui, olha, do periélio quanto do afélio. Tá? Aproximando como se fosse um triângulo, olha só. Vai ser base vezes altura sobre 2. Tá certo? Como essas duas áreas são iguais, porque eu estou considerando que o intervalo de tempo é o mesmo, tá? Então eu posso igualar as duas áreas. A área 1 vai ser igual à área 2. A área 1, levando essa fórmula aqui, eu já até simplifiquei o 2 aqui dos dois lados, tá? Vai ser em periélio aqui RP vezes ΔSP e em afélio RA vezes ΔSA, tá? Mas o que é o ΔS? Não é velocidade vezes o intervalo de tempo? Não é? Eu vou substituir então esse ΔS aqui, olha, tanto do periélio quanto do afélio, por V vezes ΔT. E de novo, o ΔT é o mesmo, olha. É o mesmo. Então eu vou simplificar também dos dois lados da igualdade. Então essa expressão aqui, olha, se resume a essa. Tá? No lugar do ΔSP, eu escrevi V vezes ΔT. No lugar do ΔSA, eu escrevi V vezes ΔT. Os dois ΔT são iguais. Está aqui, ó, mesmo intervalo de tempo. Já simplifiquei dos dois lados a igualdade. Pronto, agora eu tenho uma relação entre as velocidades e as distâncias. Eu posso escrever, então, que a velocidade aqui em afélio vai ser igual à distância em periélio sobre a distância em afélio sobre a velocidade em periélio. Tá certo? Ok? Vamos isolar, né? Só isolei, olha. Passei esse RA para o outro lado dividindo. Tá certo? Vamos substituir os valores? Então, vamos substituir. Olha, a distância em periélio, 145 vezes 10 elevado a sexta. E aqui a distância em afélio, 150 vezes 10 elevado a sexta. Até o 10 elevado a sexta eu consegui simplificar. Então, vai ficar simplesmente a razão 145, 150 vezes 30. O que vai me dar como resposta aqui 29 km por segundo. Bacana, né? Mas eu tenho as letras B e C, olha só. 29 km por segundo durante o solstício de inverno do hemisfério sul, 29 km durante o equinócio de outono de hemisfério sul. Bom, equinócio não vai ser, porque ele já até falou no texto que é solstício, né? É solstício de periélio, solstício no afélio, então só pode ser aqui a letra B, tá certo? Mas olha, vamos pensar o seguinte, quando nós estamos aqui no nosso hemisfério sul, e ele afirma que nós estamos aqui no mês de dezembro em periélio, aqui é verão, no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Quando nós vamos lá para o afélio, aí a gente troca, né? Na verdade, aí o hemisfério norte vai estar no verão e o hemisfério sul no inverno. Não poderia ser diferente, teria que ser de fato a letra B, ok? Nosso próximo exercício é o exercício ainda na página 103, agora o exercício de número 4. Vamos para o enunciado, FUVEST São Paulo. Recentemente, Plutão foi rebaixado, perdendo sua classificação como planeta. Bom, já faz um bom tempo que ele foi rebaixado, tá certo? Para avaliar os efeitos da gravidade em Plutão, considere suas características físicas comparadas com as da Terra, que estão apresentadas com valores aproximados no quadro a seguir. Massa da Terra, 500 vezes a massa de Plutão, e o raio do nosso planeta, 5 vezes maior do que o raio de Plutão. Letra A. Determine o peso na superfície de Plutão, pp, de uma massa que na superfície da Terra pesa 40 newtons. Letra B. Estime a altura máxima h em metros que uma bola lançada verticalmente com velocidade v atingiria em Plutão. Na Terra, essa mesma bola lançada com a mesma velocidade atinge uma altura de 1,5 metros.
Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha aí em mãos o caderno de atividades, e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno e tentado resolver o exercício. Então vamos lá, vamos para a resolução. Olha só, na letra A vamos determinar aí o peso, né, na superfície do planeta, ou melhor dizendo, né, planeta não, né, Plutão, de um peso que na Terra é de 40 newtons. Olha só. Primeiro, nós vamos pensar aí na gravidade, no campo gravitacional que ocorre na superfície, tanto da Terra quanto na superfície de Plutão. Tá certo? E esse campo gravitacional é dado pela expressão G, a constante de gravitação universal, no caso aqui, em se tratando da Terra, a massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. Tá certo? Expressão idêntica, olha, para encontrar a gravidade na superfície de Plutão. Mesma constante de gravitação universal, mesmo G, tá? Massa de Plutão sobre o raio do planeta, ou melhor dizendo, né? Planeta não, Plutão ao quadrado, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a razão entre essas duas equações, olha só. Vamos dividir uma pela outra, tá? Vocês vão ver por quê. Bom, dividindo uma equação pela outra, olha só, eu tenho a expressão aqui em cima do campo gravitacional da Terra, ou melhor dizendo, aqui do Plutão, tá? E aqui embaixo da Terra, tá certo? Eu quero saber quantas vezes a gravidade de Plutão é menor do que a da gravidade da Terra. Por isso que eu estou achando aqui, olha, a razão entre os dois. E agora, olha, você vai fazer o seguinte, você vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, não é isso? A constante g vai embora. Pronto, já simplifiquei ela, ok? E aí, olha, eu vou ter a relação entre a massa de Plutão e a massa da Terra. Só que a massa da Terra, de acordo com o texto aqui, olha, com a tabela, 500 vezes maior que a massa de Plutão. Por isso que eu tenho aqui no lugar da massa da Terra 500 vezes MP, tá? E aqui em cima, olha, você vai ter o raio da Terra. Só que o raio da Terra é 5 vezes o raio do planeta não Plutão. Tá certo? Por isso eu tenho aqui, olha, 5RP ao quadrado, tá? Pronto, ficou fácil, né? Porque você vai ter aqui a massa de Plutão simplificando aqui dos dois, aliás, em cima e embaixo, né? E o raio também, olha, vai ficar R ao quadrado aqui, e aqui também, olha, você vai simplificar, então você vai ter 25 sobre 500. É essa relação que eu tenho. Ou seja, 1/20. A gravidade na superfície de Plutão é 20 vezes menor do que a gravidade na superfície da Terra. Tá certo? Olha, eu não vou precisar me preocupar aqui em usar a gravidade da Terra igual a 10 ou 9,8. Deixa do jeito que está. Tá certo? Por quê? Bom, se na Terra o peso aqui é de 40 newtons, então na superfície de Plutão vai ser 20 vezes menor. Tá? Vai ser 20 vezes menor. Pronto, acabou. 2 newtons, ok? Esse vai ser o peso na superfície de Plutão. Tá certo? Letra B. Agora, para você encontrar a altura máxima, né, de uma bola lançada na superfície de Plutão, vamos lá. Vamos usar a equação Torricelli. Tá? Equação Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado. Como na subida o movimento é retardado, então vai ficar menos 2g vezes a altura. Se eu quero a altura, a velocidade final tem que ser igual a zero. Já chegou na altura máxima, ele tem que parar para inverter o sentido de movimento. Então, eu tenho para a altura a expressão velocidade inicial ao quadrado sobre 2g. Tá? Velocidade inicial é essa que ele chamou aqui de V maiúsculo. Tá? Tudo bem. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para achar a gravidade. Eu vou achar a altura na superfície de Plutão e a altura na superfície da Terra. E dividir uma pela outra. Pronto. Tá certo? Repare o seguinte, a velocidade é a mesma, você está lançando com a mesma velocidade. E embaixo eu tenho 2G e 2G, olha. Só que aqui eu estou pegando na Terra e aqui embaixo Plutão, tá certo? Então por isso aqui aparece 2GT e aqui 2GP. De novo, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, por isso que o GP vai lá para cima agora. E isso daqui, gente, 1/20. Já calculei aqui, olha, 1/20. Tá certo? Então, se eu quero achar a altura de um objeto lançado na superfície de Plutão, eu vou multiplicar cruzado. É 20 vezes maior, gente. É 20 vezes mais alto. Claro, a gravidade é menor. Então, olha, lançado da Terra atinge uma altura de 1,5 metros, lá em Plutão, 30 metros. 20 vezes maior. Ok?
Questão bem interessante essa, né? Comparando aí as características físicas dos dois planetas. Ou melhor dizendo, né? Da Terra, que é um planeta, e Plutão, que virou aí um planeta anão. Ok? Então vamos lá, vamos para o nosso último exercício da aula de hoje. Bom, dessa vez vai ser um exercício extra, tá? Não está no caderno de atividades, então espero que você pause o vídeo e anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolvê-lo. Em um certo sistema planetário, alinham-se num dado momento um planeta, um asteroide e um satélite, como representa a figura. Tá aí a figura que foi colocada no enunciado. Sabe-se que, letra A massa do satélite é 1000 vezes menor que a massa do planeta. Ou, invertendo aí, a massa do planeta é 1000 vezes maior que a massa do satélite. E, letra B, o raio do satélite é muito menor que o raio do planeta. Tá certo? Ele quer a razão entre as forças gravitacionais exercidas pelo planeta e pelo satélite sobre o asteroide. Está entre os dois, ok? Então pause o vídeo, vá lá, tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a resolução. De novo, né? Essa questão de razão, pegar uma, dividir pela outra. Mas, gente, é muito mais rápido quando você tenta encontrar a razão entre as duas coisas que ele pede. Tá? Aqui foi direto, diferente da questão anterior, né? Que você teve que pensar ali, será? Como é que eu faço? E ali foi imediato achar a razão. Aqui já está te pedindo a razão, então vamos lá. Vamos escrever aqui a intensidade, né, o módulo das forças de atração gravitacional, tanto exercida pelo planeta sobre o asteroide, como também pelo satélite sobre o asteroide. Essas duas forças têm sentidos opostos. Só não vou representar, não precisa, ele não quer aí força resultante, nada disso, ele só quer a razão. Então vamos lá, escrevendo aí a expressão da força. Então a força que o planeta exerce aqui no asteroide, dada ali pela lei de gravitação universal de Newton, né? Aquela lei de Newton, G é a constante de gravitação universal, massa do planeta, massa do asteroide, sobre a distância do centro do planeta até o centro do asteroide. 9R mais R. Portanto, 10R e elevado ao quadrado. Ok? Bom, agora, qual é a expressão da força que o satélite está exercendo no asteroide? A expressão é idêntica, tá? Só colocar aqui no lugar da massa do planeta, a gente está usando a massa do satélite, continua sendo a massa do asteroide, e a distância do centro do satélite até o centro do asteroide, 3R. Por que 3R? Olha, ele pediu para você nem considerar aqui, olha, o raio do satélite, ele é muito pequenininho, tá? Muito pequenininho comparado com o raio do planeta. Então, olha, nem vou considerar aqui essa distânciazinha aqui. Tudo vale 3R, tá? Até porque a figura já te colocou valendo isso, né? Então vai ficar 3R ao quadrado aqui, tá certo? Olha, as interações sempre dão 2 a 2, então nada de colocar mais uma massa aqui multiplicando, tá? Ah, não é porque eu tenho 3 massas que eu vou colocar as 3 aqui, nada disso. As interações sempre ocorrem 2 a 2. Então é a massa de um vezes a massa do outro. Pronto. Ah, eu tenho um outro aqui. Então é a massa desse outro aqui vezes a massa do, aí no caso, asteroide, tá? Para achar a força resultante, eu teria que subtrair. Eu já sei que essas duas forças apontam em sentidos opostos. O asteroide é atraído pelo planeta e também é atraído pelo satélite. A questão é quem ganha, né? Aliás, é isso que ele quer saber. Quem é que ganha? Bom, vamos lá. Vamos achar a razão. Tá certo? Então vamos escrever assim, olha. A força que o planeta exerce sobre a força que o satélite exerce no asteroide. Tá aqui, olha, uma expressão sobre a outra. De novo, conserva a primeira fração aqui em cima e multiplica pelo inverso da segunda fração, não é isso? Vamos fazer isso, olha. Então tá aí, ó. Vamos pegar aqui, vamos manter essa fração, tá aqui, já mantive, e multiplicar pelo inverso dessa. Tá aqui, olha. Já até elevei o quadrado, olha, 9R ao quadrado, aqui também, olha, 100R ao quadrado, ok? Repare que a constante G, olha, eu nem vou precisar usar. Já vou simplificar ela aqui, olha. E também já vou simplificar a massa do asteroide. Não preciso saber qual é a massa do asteroide. Pronto. Agora, eu já sei que a massa do planeta é 1000 vezes maior do que a massa do satélite. E é isso que eu vou fazer. Vamos substituir lá. Tá certo? Então tá aí, olha, a massa do planeta 1000 vezes a massa do satélite. Tá certo? E agora, de novo, eu posso simplificar a massa do satélite em cima e embaixo. Eu vou ter a seguinte expressão, olha, 9.000 sobre 100. Ou seja,
90. A força que o planeta exerce sobre o asteroide é 90 vezes maior do que a força que o satélite exerce sobre o asteroide. Tá certo? Então você já sabe que a força resultante vai apontar aí no sentido, né, asteroide-planeta, tá? Você pode até calcular depois a força resultante, tá certo? Mas nós vamos parar por aqui, ok? Bom, te vejo aí na próxima aula. Até lá!